nós continuamos com, pelo menos, alguns pontos que a gente acha muito importante. A adoração, né, que foi algo que o senhor nos deu muito forte. Como identidade. Como identidade. O profético, que é uma coisa que Deus tem falado cada vez mais forte para nós, que é o profético. E também, como comunidade, a comunhão, né? Então, são 3 coisas que a gente precisa... Eu me lembro disso, inclusive foi o ponto que nós tiramos o nome ministério, mas mantivemos comunidade, né? Porque a ideia era não perder a característica familiar da igreja, de que realmente não queremos ser uma igreja de apenas pessoas que assistem a um culto, que acham um bom culto, com uma boa adoração e tudo mais, mas que as pessoas não têm convívio, né? Não tem vínculo umas com as outras. Mas é interessante que o ministério hoje, a expressão ministério, a gente está vendo agora, né? Quantos líderes nós temos no nosso meio? Né? Então, hoje nós estamos chegando a esse ponto. Somos um ministério. Temos um presbitério. Temos uma equipe pastoral hoje, pastoral, né? Dentro da igreja. Então, a gente começa a perceber, né, as coisas que Deus começa a fazer. Deus é assim. Eu lembrei aqui de um ponto muito importante, que quando a nuvem e a coluna de fogo durou todo o tempo do deserto. O maná que caía no deserto, 40 anos. Mas quando o povo pisou na terra prometida, tudo isso sumiu, né? Tudo sumiu. Então, há momentos em que algumas coisas são necessárias, mas se Deus te coloca num outro momento, então algumas coisas não são mais necessárias. É a provisão certa para o tempo específico. Exatamente. Para o tempo de Deus. Eu lembro que um texto que Deus também me trouxe logo depois dessa decisão foi: o homem sábio retira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, quando eu lembro que a gente discutiu um pouco do termo, quando a gente começou a desenvolver a visão da igreja e botar no papel, eu lembro que um dos pontos foi uma igreja contemporânea. Eu lembro que a gente discutiu um pouco sobre isso, falando que contemporâneo não é a modinha, não é o modismo, não é querer seguir todas as tendências, mas é uma igreja que consegue pegar o que é fundamento da palavra, mas transmitir de forma para o nosso tempo, com a linguagem que as pessoas do nosso tempo possam entender. Então, é aquela coisa, entre aspas, o velho, o antigo, aquilo que é imutável, que é palavra de Deus e a gente não altera, mas também o novo, que é a realidade que nós vivemos hoje, que a gente percebeu. E a pandemia talvez foi um marco muito grande para nós nesse sentido, né? Porque nos surpreendeu em tantas coisas o que Deus fez nesse tempo de pandemia. Mudou a igreja mundialmente, a forma da igreja atuar, de pensar, né? Inclusive isso aqui que está acontecendo no próprio podcast tem muito a ver com isso, né? Com a igreja entendendo esse papel de também sair só da sua atuação local e usar o digital para poder se expandir mais. Enfim, mas